queridos ouvintes, aqui é Carlos Renato Cunha e damos hoje continuidade à nossa série de 8 podcasts temáticos em parceria com a editora Juruá, como uma reprise do evento Primeiro Encontro com o Sinter Juruá Docs Tributário. No episódio de hoje, teremos o tema Impactos Tributários do Covid-19, com a presença do grande professor das Minas Gerais, Walter Lobato, e com a minha também presença, Carlos Renato Cunha, com o mediador Ricieri Calisto. Mais uma vez, contamos com grandes palestrantes de renome nacional para debater temas polêmicos do direito tributário. Aproveitem! Boa noite, internautas. Satisfação estar nesse encontro aqui pelo primeiro Consinter e pelo Juruá Docs. A grande sacada desse evento é reunir grandes nomes do direito tributário, justamente na ideia do que é a ideia do CTN vivo. Você tentar transformar justamente as qualidades da jurisprudência num acesso rápido e virtual. Não é à toa que a Juruá Docs aí é comandada tanto pelo Hermínio, esse projeto do Vinícius da Lazoana, junto com o Dr. Antônio César Bochenek e tantos outros colaboradores, estão fazendo essa revolução e parece que deve ser coincidência com a própria tempos de pandemia, que todo mundo está tendo que se revolucionar, tal como a obra da Juruá Docs aqui do CTN Vivo é revolucionário, né? Então, nós estamos aqui com dois grandes professores do direito tributário do Brasil. Uma boa noite, Dr. Carlos Renato Cunha. Uma boa noite, Dr. Walter Lobato. Que satisfação recebê-los. Que legal compartilhar isso. É uma satisfação também para mim fazer essa mediação. E acho que a grande sacada de hoje é a gente compartilhar ideias, né, sobre os impactos tributários aqui no Covid, que a gente tem que assim como jurista, como advogado, como procurador, como juiz, temos que nos adaptar a isso, né? E antes de começar, propriamente dita, e dar as boas-vindas aí, e propriamente o debate entre o Dr. Carlos e o Dr. Walter, eu vou falar rapidamente aqui do currículo dos nossos palestrantes. Então, o Dr. Walter Lobato é mestre e doutor em Direito Tributário pela Federal de Minas Gerais, sócio do renomado escritório Sacha Calmon e Isabel Dersi, consultores e advogados, professor de Direito Tributário dos cursos de Direito, Graduação e Pós, Ciências Contábeis e Ciência do Estado na Federal de Minas Gerais, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, a BRADT, e coordenador da revista de Direito Tributário Fórum ABRADT. Já o Dr. Carlos Renato Cunha é doutor e mestre em Direito do Estado pela Federal do Paraná, especialista em Direito Tributário pelo IBET, professor da PUC Paraná Campus Londrina, professor do curso de pós-graduação Lato Sensu e procurador município de Londrina, advogado. Então, pessoal, que bacana receber vocês. Doutor Walter, Doutor Carlos, uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Ricieri, professor Walter. Ricieri, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui ao seu lado, ao lado do professor Carlos. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Agradecer a Juruá, dizer que parabenizar pelo trabalho que ela está realizando nesse ousado, né, congresso. Eu chamo de congresso. 4 dias aí de discussões intensas, com grandes nomes de direito tributário, e parabenizar também pelo trabalho que ela vem fazendo lá no portal, que eu consulto sempre. É um belo trabalho e a gente precisa muito desses trabalhos ousados, seja para ultrapassar esse terrível momento, seja para vivermos novos e bons momentos. Bacana, que legal. Então vamos começar já direto ao assunto. Doutor Carlos, doutor Walter Lobato, acho que você que colocou muito bem em alguns textos aí, que o direito tributário está passando por essa revolução, assim. O que você consegue destacar aqui
como que o direito tributário está impactando nessas questões aqui do Covid. Jerry, eu queria fazer essa minha breve reflexão partindo de alguns pressupostos, né? Voltando um pouquinho antes da pandemia, porque a minha carreira foi construída primeiro eu fui de jurídico interno, depois é que eu fui para o escritório, sempre fui um amante do direito, do estudo do direito desde a faculdade, então sempre frequentei a academia, mas do ponto de vista profissional eu passei pela empresa, pelo escritório. E eu queria voltar um pouco para a gente ver o impacto dessa pandemia. Essa pandemia, na verdade, ela antecipa ou aumenta de forma bastante acentuada os problemas que a gente vivia. Quais que são os problemas? Nós temos um sistema tributário posto lá na Constituição absolutamente exaustivo, né? O capítulo tributário da nossa Constituição tem mais palavras que a Constituição americana inteira. Então, nós tínhamos um texto constitucional extremamente exaustivo. A Constituição de 88 recepcionou um código tributário de normas gerais extremamente detalhado. A teoria das obrigações tributárias no Brasil é bastante peculiar. Nós temos uma doutrina tributária, e aqui homenageando os gigantes da nossa doutrina tributária, meu querido amigo e professor Paulo de Barros Carvalho, professor Sacha Calmon, professora Isabel, professor Alberto Xavier, professor saudoso, professor Ricardo Lobo Torres e tantos outros. Uma doutrina que nós não encontramos em nenhum lugar do mundo. Se você vai na França, o sistema tributário francês às vezes se refere o principal tributo deles, né, que é o IVA, é chamado de taxa. Você tem lá, às vezes, falando lampor, mas, na verdade, aquilo é uma taxa. Contribuições para eles não são tributos. Então, a doutrina brasileira é extremamente evoluída. O CTN, extremamente evoluído. E aí você tem um sistema constitucional que teve a pretensão, né, a legítima pretensão, porque saímos de um tempo difícil, de ter um federalismo cooperativo, ou seja, repartir as competências de forma exaustiva, quase que uma utopia. Além disso, além de repartir aquilo que se arrecadava originalmente, distribuir, que é a repartição das receitas, várias imunidades inseridas no texto constitucional, princípios para cercar o abuso. Havia, como há, um receio enorme contra o abuso do poder de tributar. Previsões como competência residual, ora, se o tributo aqui não tiver previsto, competência da União, previsões para tributos de guerra, previsões para tributos para momentos de calamidade. Ou seja, nós tínhamos um sistema tributário completo. O imposto de renda tinha que ser progressivo. O imposto sobre consumo, o nosso principal imposto sobre consumo, que era o ICMS, tinha que ser não cumulativo. Então, nós tínhamos um arcabouço doutrinário e um arcabouço constitucional preparado para construir um sistema que visava atingir os preâmbulos da Constituição, que era reduzir a desigualdade regional e erradicar a pobreza. Depois de 32 anos, o que deu errado? Porque eu não tenho dúvida que deu errado. Nós temos um sistema tributário complexo, inseguro e injusto. Por que deu errado se nós tínhamos um sistema tão bonito desenhado na Constituição? É porque a prática, o fato, atropelou o direito. A União precisou de dinheiro, porque não tinha. O PIB nacional cresce de forma pífia, né? A maior reforma tributária é o crescimento do PIB, mas o PIB nacional cresce de forma pífia, falta dinheiro. Faltou dinheiro na União,
ela olhou para o texto constitucional e falou: onde que eu posso ampliar? Onde que eu posso buscar receita? Aí ela, não, vamos buscar receita nas contribuições. E ela majorou as contribuições que tinham uma finalidade específica, que eram tributos para serem usados em finalidades muito específicas. Mas ela viu ali um caminho de aumentar a receita. Foi através das contribuições. Por isso, o nosso PIS e COFINS é do tamanho que é hoje. Antes da Constituição de 88, o que você tinha eram tributos sobre faturamento com alíquotas baixas para compensar a base muito alargada que era o faturamento. É o antigo FINS social, que vocês nem deviam ser nascidos. FINS social, PIS, semestralidade. A União correu para dentro das contribuições. Os estados, precisando de receita e vendo que não se reduzia a desigualdade regional, que se tributava na origem e não no destino, promoveram guerra fiscal. Vamos atrair investimento para poder aumentar a arrecadação. Essa guerra fiscal perde o controle, os estados têm uma redução, uma erosão da base tributável, eles partem para onde? Para tributar os insumos que não são móveis, energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Partem para fazer o ICMS não ser não cumulativo. Tanto é verdade que a Lei Candir, que autoriza o crédito integral, vem sendo adiada desde 96. E criam taxas com base de cálculo de tributos, porque precisam de receita. Vêm os municípios, que também não tinham competência residual ou contribuições como a União, fazem guerra fiscal com o ICMS e criam taxas com base de cálculo de princípio. Ou seja, a necessidade de receita atropelou o desenho constitucional. Um país pobre, do ponto de vista de distribuição de riqueza, com um PIB que não cresce, gerou o quê? Gerou, então, a necessidade de concentrar a tributação sobre o consumo, porque não tinha renda. Então eu começo a criar institutos simplificadores da tributação, como lucro presumido, e não tributar dividendos, para trazer para a formalidade aquelas pessoas. Eu começo a aumentar a tributação sobre o consumo, que muitas das vezes tem ICMS e ISS no meio da cadeia, que é um erro, ICMS quase não cumulativo, ou nem tanto não cumulativo, o ISS, PIS e COFINS, IPI. Eu crio uma concentração do sistema sobre o consumo. E aí, tentando ser bastante rápido para a gente poder debater, antes da pandemia, o que havia? Uma discussão no Brasil ainda extremamente não reflexiva, e essa é a minha preocupação, de uma reforma tributária que nem era reforma tributária, uma reforma sobre os tributos que incidem sobre o consumo para incluir na base aqueles não incluídos ou para aumentar a tributação sobre o serviço, ao argumento que as classes menos favorecidas utilizam menos serviços e, com isso, reduzir supostamente a tributação sobre os bens, ao argumento de que as classes menos favorecidas consomem mais bens do que serviços. E eu acho algumas premissas equivocadas, mas vamos em frente. Tínhamos contribuintes extremamente endividados, o Brasil estava saindo de uma crise de anos, tentando respirar um pouco no início de 2020. Agora, parece que tem tanto tempo, porque estamos todos isolados, com uma saudade enorme de aglomerações em congressos tributários. Mas nós tínhamos agora, no início do ano, uma chance de recuperação, uma esperança de que a economia se revitalizasse. Então, vejam, nós entramos nessa pandemia com o sistema tributário concentrado no consumo, com as empresas e as pessoas físicas extremamente endividadas. Tanto isso é verdade que uma das propostas dos candidatos
à eleição presidencial, falava de inscrições, de Serasa, etc. Ou seja, o país já era um país endividado, com um crédito, que isso é importante. O direito tributário às vezes esquece disso. O crédito dado à pessoa física, à pessoa jurídica no mercado é muito caro. Por isso que o sujeito às vezes não paga tributo, porque ele precisa, de alguma forma, equilibrar suas finanças. Então, ele vai no banco, os juros é astronômico. Apesar do juro básico ter reduzido, os juros da ponta é astronômico. Então, você tinha um endividamento grande, uma crise ainda não recuperada, e aí vem a pandemia. Há um ato inicial de fechamento bem acentuado. Você tem algumas atividades, como, por exemplo, venda de veículos, que você tem uma queda do dia para a noite. Não estamos falando de uma queda durante um ano. Do dia para a noite, você tem uma queda de 50% a 70% das vendas. E as multinacionais, a gente fala muito de pequenas e médias empresas, as multinacionais, muitas vezes, quando tem crise na Europa, se socorrem das suas unidades na América Latina. Quando tem crise na América Latina, se socorrem das suas unidades nos Estados Unidos. Essa crise atingiu o mundo inteiro, de um dia para o outro. Então, as multinacionais não conseguiram se alimentar ou se reequilibrar. Você tem uma queda grande da capacidade econômica das grandes empresas. E, obviamente, uma queda enorme das pequenas e médias empresas, porque elas não têm capacidade de sobrevivência, uma vez que essas empresas não têm provisões, caixa. Essas empresas são, na maioria de suas vezes, misturadas com a vida pessoal dos seus sócios. Então, você não tem um respirador de dizer, não, essa empresa sobrevive 3 meses porque tem caixa sobrando. Não tinha, estava vindo de uma crise. Né? Então, essa pandemia, ela exacerba, ela demonstra de forma muito maximizada os problemas que a gente tinha. Primeiro, uma desigualdade extrema, com o desemprego, isso aumenta assustadoramente. Com isso, você reduz a arrecadação, porque necessariamente se reduz o consumo, reduz a capacidade das pessoas, aumenta o desemprego, essas pessoas são retiradas do mercado de consumo. Então, aquela nossa premissa de tributação sobre o consumo, que já era injusta, se transforma num elemento de perda de arrecadação, porque essas pessoas não têm mais capacidade, se já não tinham antes, com o desemprego tem muito menos capacidade de contribuir. Você tem uma redução da atividade empresarial absurda e, com isso, não tem como falar em renda ou falar em tributação sobre produção. Então, o que acontece com a pandemia, na minha visão, é uma enxurrada, é como se a verdade, que tanto era dita antes, fosse absolutamente escancarada nesse momento, de que nós temos um sistema tributário colapsado, complexo, inseguro e, portanto, nós não conseguimos buscar investidor com um sistema desse e absolutamente injusto. Essa é uma primeira análise, ou seja, a pandemia demonstrou a necessidade de revisão da injustiça e da insegurança do nosso sistema. Uma segunda análise é do ponto de vista judicial. Há, nessas sessões virtuais que foram criadas, especialmente no Supremo Tribunal Federal, uma pauta muito grande de demandas tributárias. Eu não sei se é o momento de discutirmos demandas tributárias, teses tributárias no Supremo, especialmente porque elas são, por diversas vezes, influenciadas por um passivo que vai sendo criado. Hoje eu participei de um encontro na OAB do Rio de Janeiro,
com a Procuradoria, com o professor Sérgio André, o professor Maurício Faro, a doutora Cristiane, que era do CARF, eu disse isso, falei, olha, o problema do Brasil é que a gente mistura o passado com o futuro. O direito não assegura o passado. Então, quando eu vou discutir uma tese tributária no Supremo, essa discussão fica absolutamente inviabilizada do ponto de vista jurídico, porque eu tenho fatores, por exemplo, como, se essa tese vingar, os estados não têm dinheiro para pagar. Se essa tese vingar, haverá um rombo na União que aumentará o déficit, hoje astronômico. E do outro lado, se essa tese não vingar, os contribuintes não têm dinheiro para pagar porque estão na pandemia, ou seja, num momento terrível se julgarem tantos assuntos tributários numa, vamos dizer, redução da dialética, que é o plenário ou a sessão virtual. Então nós temos no Supremo essa sede. E mais do que isso, eu tenho visto no Supremo Tribunal Federal, e por isso que eu falo que o direito tributário está em crise, decisões que questionam jurisprudências assentadas na Corte. O conceito de serviço. O Supremo julgou recentemente o contrato de franquia e no voto vencedor está claro o conceito de serviço como obrigação de fazer não satisfaz os interesses. Beleza. Isso vale só para frente? Isso vale para trás? A súmula vinculante 31 está revogada? Nós não pensamos mais a Constituição por conceitos, vamos agora pensar tipologicamente, ela está aberta, fluida, para que se encaixe ali qualquer tipo de manifestação de riqueza. Isso vale para trás? Isso vale para frente? Então, há uma judicialização dos benefícios, por exemplo, concedidos na pandemia. Né? Tem vários contribuintes que entraram em juízo pedindo, por exemplo, acredito que o Carlos vai falar sobre isso, que entraram em juízo pedindo para expandir ou estender ou analogicamente aplicar aquilo que foi isento do imposto de importação para os demais tributos aduaneiros. Há uma portaria aí que existia na época da calamidade e agora se pede para também aplicar nesse momento, ou seja, nós temos uma judicialização da questão de recolhimento de tributos durante a pandemia e os poderes judiciários pode ou não agir com ativismo, criando hipóteses de isenção. Nós temos em julgamento no Supremo, meu caro Riquelme, para você ver o ponto que nós chegamos, o parágrafo único do artigo 126, que ficou 20 anos sem julgar, o Supremo começou a julgar. Já tem um voto da ministra Carmen Lúcia dizendo da constitucionalidade do 116, mas ainda dizendo que ele não fere legalidade, e hoje teve o voto do ministro Marco Aurélio acompanhando ela. Imagine, depois de 20 anos nós estamos julgando, no meio da pandemia, o parágrafo único do artigo 116. Então, eu acho que todo o direito tributário está colocado em crise. Em crise, talvez positiva, e talvez não. Mas todos aqueles conceitos que nós aprendemos no direito tributário, nesse momento, estão sendo postos em discussão. Por um projeto de reforma, ou 2 projetos de reforma, que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já disse que vai acelerar, pela necessidade do governo federal vai ter, pós-pandemia, de incrementar a sua arrecadação. Os senhores não tenham dúvida de que o governo vai procurar mecanismos de aumento de arrecadação, de fontes alternativas, na medida em que o déficit foi extremamente majorado pelo combate à pandemia, né? A necessidade de se dar o auxílio emergencial, todas as verbas gastas no orçamento de guerra. Então, nós temos projetos de reforma constitucional tributária, nós temos necessidade de União, Estados e municípios de aumentarem suas receitas, nós temos crise fiscal
em União, Estados e Municípios, o que leva ao item anterior, e nós temos o Supremo Tribunal Federal, eu diria, revisitando, para não dizer revisando, alguns conceitos já então consagrados no direito tributário. E aí, nessas três vertentes, você vai encontrar projetos de criação do imposto sobre grandes fortunas, né? Você vai encontrar projetos de empréstimo compulsório, você vai encontrar projetos interessantes de tributação dos mecanismos digitais que não são tributados, que ficaram naquele vácuo de competência, mas que poderia ser usada a competência residual. Eu não entendo por que não se usa, porque ela mesma já determina mecanismos de repartição. Você tem projetos de acabar com a isenção dos dividendos, mas eu não consigo ver uma ação concatenada. Porque se você aprova a reforma tributária, cá entre muito en passant, se você aprova a reforma tributária majorando a tributação de serviços e, junto com isso, aprova o fim da isenção dos dividendos, nós estamos levando a tributação na cadeia de serviços para algo em torno de 50%, que tem um impacto direto econômico nos outros setores. É uma ilusão achar que a majoração da carga tributária de serviços afetará só classes mais abastadas, porque se você aumenta a tributação do médico, a inflação médica faz aumentar o valor do plano de saúde, e são arcados muitas vezes pelas empresas que vão incluir seus custos e, portanto, no custo dos produtos. Eu não tenho essa certeza que os autores da reforma têm. Se você... há uma tentativa, que, na minha opinião, é desastrosa, de tributar as exportações. Você tem aí o setor de agronegócio, que é o que segurou o país nessa crise enorme que nós estamos passando. Você vai onerar aquele setor que, nesse momento de crise, está salvando o PIB nacional? Então, esses questionamentos que eu faço. Primeiro, eu não acho numa crise que nós nunca vivemos, certamente, não só o fenômeno sanitário, o fenômeno da saúde, que esse, com certeza, nós nunca vivemos, mas esse fenômeno de transformação que o isolamento tem causado, né, na educação, nas relações comerciais, nas próprias relações pessoais, nós nunca vivemos esse fenômeno, e muito menos uma crise que levou a grande parte das empresas reduzirem, se não fecharem suas atividades por 3 meses. Eu não acho que agora é hora de fazer nenhum tipo de mudança estrutural, mas certamente é hora de buscarmos medidas no sistema tributário que possam incrementar a arrecadação, mas que possam incrementar, mais do que tudo, a atividade empresarial, porque nós precisamos da economia, de alguma forma, eu não tenho nem a ilusão de crescer, mas de ela se revitalizar, dela voltar a existir. E aí você tem vários procedimentos. Eu diria, no âmbito da tributação federal, é preciso buscar mecanismos para o PIS e COFINS ser plenamente não cumulativo. Eu não posso viver em um país, meus caros Richelle e Carlos, que o judiciário é um órgão de consulta. Eu posso me creditar o transporte que eu pago ao meu empregado? Pode. Então, já que eu posso me creditar da alimentação, eu posso me creditar do parafuso que está no motor, tá? O judiciário não pode servir para isso. Demorar 20 anos. Ele vai demorar. 50% das demandas judiciais são de natureza tributária, ele vai demorar 50 anos para decidir se o parafuso, se o transporte pode. Então, no âmbito federal, é preciso simplificar os tributos sobre consumo. Vejam o paradoxo no Brasil. Eu estava pensando aqui agora. Esse negócio de simplificar. Nós que somos do direito tributário sabemos que, na verdade, a complexidade é que leva
a busca da capacidade contributiva real. Então, não necessariamente uma norma simples é uma norma justa. Basta ver a nossa discussão de décadas com o imposto único. O imposto único é simples. É só o imposto, incide na movimentação, acabou. Mas ele é justo, porque ele incide igual para desiguais. Ele não mede capacidade contributiva. Então, complexidade tem que existir na busca de capacidade contributiva. Eu concordo com a reforma de que o que não pode existir, como é no Brasil, a complexidade sobre tributos federais, federativos e sobre consumo. O tributo sobre consumo tem que ser simples, porque ele é da produção. Eu não posso ter nesse país um regulamento CMS em cada estado. Eu, que sou advogado também, fico espantado. Eu vou fazer sustentação oral em alguns estados, e eu, antes da sustentação, obviamente, vou estudar o caso, e descubro dispositivos completamente inusitados, como se fosse um ICMS novo em cada estado desse país. E aqui, sem exceção, todos eles têm dispositivos inusitados. Conheço estados, não vou citar nome, mas conheço estados em que o posto fiscal de trânsito, onde passa todo mundo para ir para o outro estado, é o maior órgão de arrecadação, porque ele para todas as mercadorias, ele considera todas as notas idôneas e diz: se há inidoneidade da nota, essa mercadoria foi encontrada sem nota, se está sem nota, o imposto é devido, recolha o imposto por esse estado. Bom, é óbvio que na tributação sobre o consumo nós temos que buscar a simplificação, sem perder de vista o federalismo. E na tributação sobre a renda, está escrito no 145, tem que buscar complexidade, que eu preciso apurar a capacidade contributiva. Só que no Brasil, na tributação sobre a renda, eu tenho lucro presumido e tenho desconto simplificado no imposto de renda da pessoa física. Significa dizer que nos tributos que deveriam ser simples, no Brasil é complexo. Nos tributos que deveriam ser complexos, no Brasil é simples. Essa ordem que nós precisamos inverter. Então, os tributos federais, eu acho que nós temos que estudar a não cumulatividade plena, nós temos que estudar no imposto de renda da pessoa jurídica uma forma de aproveitar os prejuízos fiscais acumulados sem a trava dos 30%. Esse é o momento. Eu sei que o Supremo já julgou o Constitucional, mas esse é um momento de crise, portanto, é um grande incentivo nos tributos estaduais, ainda que com a ajuda da União Federal, os contribuintes precisam poder utilizar os seus saldos credores. O saldo credor nada mais é do que um imposto que o Estado não restituiu. Então, esses mecanismos que eu acredito de real combate a esse momento econômico terrível que vivemos e vamos viver. Mecanismos paliativos, por exemplo, eu sou presidente da Comissão Tributária da FEComércio aqui de Minas. Nós estávamos discutindo lá, pode o governo esse ano excluir pessoas do Simples? Num momento como esse, eu sei que agora não é hora de aprovar isso, porque senão você cria um desestímulo ao recolhimento. Mas no final do ano é preciso aprovar uma lei complementar dizendo que o ano de 2020, que foi atípico na história da humanidade, não pode excluir ninguém dos regimes simplificadores, porque essas pessoas precisam voltar a viver em 2021. Então, essas medidas eu acredito que nós temos que tomar. Reforma tributária estrutural, eu aguardaria esse mundo novo que virá para que possamos efetivamente aprovar um sistema tributário. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, Richard. Na verdade, doutor, eu acho que podemos já encerrar, já fazer as suas considerações finais para a gente passar o ping-pong para o Carlos. Não, então é isso. Eu queria só fazer essa introdução. Eu não sou contra as medidas, nem acho que o governo tinha que tomar mais medidas. Eu só acho, porque o governo também estava esperando para ver o tamanho. Vejam, eu tenho várias críticas, seja ao Executivo, seja ao Legislativo brasileiro, mas uma atenuante nós temos que ter.
Ninguém, quando entrou nessa pandemia, sabia o que ela era. Então, se a gente não tinha essa noção, eles também não. Com isso, vai se dosando. O que não pode é parar, porque a economia precisa, mais do que nunca, do direito tributário para se revitalizar. Muito obrigado, querido. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Dr. Walter. As suas reflexões são bem profundas. Quero mostrar aqui alguns comentários aqui do Leandro Damasceno, do Dr. Antônio César Bochinek, do professor Remide Ponta Grossa e também de outros representantes durante o Brasil. Achei muito interessante, Dr. Walter, quando você coloca a questão da tributação sobre o consumo, é algo que precisa ser urgentemente. A pandemia é nova, mas os problemas tributários são antigos, né? Também gostei muito da sua reflexão quando você coloca a questão que aquele dilema econômico, né, que você colocou do STF. Puxa, se essa tese passar, os estados vão quebrar. A gente também pode substituir pela União. Quando, na verdade, embora o STF tem o dever de guardar a Constituição e também tem que sopesar certos elementos, mas não é o elemento econômico. Veja, por exemplo, a tese do tema 69 do STF, que fala sobre a exclusão do semestre à base do PIS/COFINS. Começou em março de 2017. Né? Tanta coisa passou no meio e depois de tantas pauta e sai da pauta, foi marcado para o dia 1º de abril de 2020, que ninguém sabia, obviamente, que iria acontecer essa pandemia. Aí começou em março a pandemia e foi retirada de pauta. Mas outros julgamentos aconteceram. Então, é claro que é um momento ruim economicamente, né, para a União, mas fica a reflexão para a gente estar pensando quando que isso vai ser. Será que para o PIS/COFINS não era melhor já retirar o ICMS, já colocar outra sistemática, facilitar as questões de creditamento, como você colocou, que o judiciário é colocado como órgão consultivo, quando se a legislação poderia ser mais clara, né? Mas acho que é isso, Dr. Walter. Obrigado. Veja, isso que você colocou é muito importante. O Supremo já definiu o que tinha que definir, que era o conceito de receita. Nós estamos passando 10 anos discutindo cálculo de tributo. Você imagina, 10 anos. Vou te dar um outro exemplo. Nós estamos há 20 anos, de quando que a lei 10.637? É 2002, né? Então nós temos 18 anos discutindo uma palavra de um inciso de um artigo que chama insumos. 18 anos para discutir e hoje saiu uma solução de consulta nova da Receita sobre transporte. 18 anos para discutir o significado de uma palavra. Não há investidor no mundo que fale assim, esse país é seguro, eu estou indo para lá. Não há. Pode ter outras características. Os brasileiros são adaptáveis, enfrentaram já várias crises na vida. Esse é um país de recursos naturais maravilhosos. Por isso, agora, por segurança jurídica, nós estamos em último lugar. E não é possível nós que eu digo, eu estou dentro. O defeito, o erro é de todos nós. 18 anos para discutir o significado de uma palavra. Desculpa. Não, imagina. Eu acho que esse canal aqui da Juruá Docs, com o primeiro encontro com o Sinter, tem essa flexibilidade. Passo a bola agora para o Dr. Carlos Renato Cunha. Queria que você colocasse, Dr. Carlos, o que são as suas considerações sobre esses impactos tributários nas questões do Covid, aí, o que você consegue enxergar, o que você tem para apresentar para nós? Muito bem, boa noite, Ricieri, boa noite, professor Walter. Vocês me ouvem bem? Sim? Bem. Gostaria de também dar boa noite a quem estiver nos assistindo, dizer que é um prazer estar aqui nesse evento, que eu considero histórico do Jurodocs. E esse evento me parece que já é um fruto da pandemia, pela forma como ele está se realizando, né? É algo que eu não me imaginava fazendo, professor Walter, participando de uma live
para falar de direito tributário é algo que é novo para mim, e dizer que eu me sinto honrado com o convite, e gostaria de agradecer à Juruadocs, a Bruna Picotti, ao Vinícius de Lazoana, ao Dr. Márcio, agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa virtual com o professor Walter, a quem muito admiro. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas eu sou muito colega do Dr. André, do escritório, do Dr. Sacha, e dizer que eu admiro muito o seu trabalho e que é uma honra fazer parte dessa mesa com um representante de altíssimo nível lá das Minas Gerais. Tá? Então, pois bem. Não chega aos pés do Dr. André, que é um grande jurista, mas... Não, chega. Na verdade, Ricieri, eu estou um pouco preocupado aqui, porque é uma missão muito difícil de falar depois da brilhante palestra do professor Walter, né? Eu terei muito pouco a contribuir, vou fazer um fechamento muito tímido, para depois a gente fazer um debate. Bem, é o seguinte, todos nós sabemos que essa pandemia, como já foi mencionado na fala do professor Walter, ela é um momento histórico, é um momento extraordinário, vamos dizer, é um exemplo paradigmático de um evento extraordinário na história da humanidade que vai marcar a nossa geração. E ela produz efeitos em vários níveis, e nós temos seguido isso pelos noticiários, do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico também. Em vários âmbitos, e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre alguns dos efeitos em matéria tributária, vários dos quais, e com muita profundidade, o professor Walter já mencionou. Então, eu dividi aqui a minha fala em 4 pontos. Uma introdução primeiro, né? Eu poderia falar que nós estamos vivendo uma pandemia sanitária e uma pandemia tributária. Mais ou menos nesse sentido que o professor Walter mencionou. Nós vivemos uma crise sanitária e, decorrente dessa crise sanitária, nós vivemos uma crise econômica, uma crise social e uma crise do direito, e do direito tributário em alguns aspectos. Bom, então é fácil de imaginar, e aqui eu vou me enveredar um pouco, pedindo licença também, pelo direito financeiro, direito tributário e financeiro, que a doutrina brasileira tanto lutou para separar do ponto de vista científico, mas cuja ligação é umbilical para analisar alguns efeitos. Inclusive, me parece que do raciocínio exposto pelo professor Walter, isso fica claro. Né? Na verdade, nós vamos ter medidas tributárias tomadas em face de déficits também. Então, isso nós vamos ter que levar em consideração. Pois bem, então é fácil de imaginar, e todos aqui, eu vou falar uma coisa que é óbvia, é que uma pandemia dessa magnitude, primeiramente, ela causa um problema financeiro pela necessidade de gastos com a saúde. Né? Então, você tem gastos extraordinários com a saúde, e isso vai impactar o orçamento de todos os entes federativos. Além disso, tendo em vista que a única medida que foi encontrada até o momento para poder combater ou diminuir ou para poder evitar um impacto, achatar a curva, como tanto se falou, para poder evitar um colapso do sistema de saúde, foi o isolamento social. Nós tivemos, como o professor Walter recordou, e todos aqui sabem, durante pelo menos aí 2 meses, dependendo da região do Brasil, mas aqui onde eu resido, em Londrina, no Paraná, foi aí uns 2 meses e meio de fechamento muito forte, de comércio, de serviços, né, somente atividades essenciais funcionando, e isso, obviamente, gerou um impacto econômico, que o professor Walter já mencionou. E esse impacto econômico gera diminuição de arrecadação também. Então, tem um aumento de despesa do Estado como um todo e a diminuição de arrecadação, além do impacto econômico para a iniciativa privada, para as pessoas físicas e jurídicas, que não vão ter mais dinheiro, não conseguem, às vezes, pagar salário. Todos nós sabemos as medidas que estão sendo adotadas em outras áreas do direito em relação a tentando combater os efeitos da pandemia. Pois bem, então eu acho que assim, eu vou dividir minha fala aqui, indo para o segundo ponto, eu acho que em link com o que o professor Walter falou, eu acho que nós temos uma situação de UTI tributária. Nós temos uma situação que ficou num respirador. Eu acho que vai se recuperar. O professor Walter tem críticas que eu considero muito relevantes ao que foi mencionado, mas quem entrou na UTI tributária com o início da pandemia foi a reforma tributária. Então nós estávamos com uma discussão muito forte, mas em março, com a pandemia,
isso acabou ficando em segundo plano. Inclusive, o Congresso Nacional aprovou a PEC, aprovou a emenda agora, né, 106 do Orçamento de Guerra, e essa era a única emenda que eles iriam discutir nesse momento inicial da pandemia. Então, a reforma tributária acabou ficando em segundo plano. Outra coisa que entrou na UTI, já estava, né, professor Walter, mas aí entrou na UTI de vez, é o equilíbrio fiscal. Então, o equilíbrio fiscal foi para o beleléu. Até porque uma situação dessa de crise exige a tomada de medidas anticíclicas para poder manter a economia doente funcionando, principalmente depois que passar essa fase. E isso vai gerar ainda maior déficit fiscal. Então, nós sabemos que a União estava em déficit desde a crise de 2014 e 2015. Começou, como o professor Walter falou, uma pequena recuperação e agora é ladeira abaixo. Mas em momentos de crise, o Estado trabalha com déficit. O problema é que nós já estávamos mal das pernas, por assim dizer, né? Então, é uma situação que nós vamos ter que enfrentar. Pois bem, saindo dessa questão da UTI tributária, nós podemos dizer que o direito tributário ele pegou um vírus também, que é o vírus da excepcionalidade. E é interessante que o direito financeiro também. É interessante, Ricieri, professor Walter e ouvintes, telespectadores ou participantes do evento, eu não sei como chama muito bem quem está nos assistindo nesse momento, porque o direito tributário e o direito financeiro possuem regras de crise. Eles já possuem, a Constituição prevê. Nós temos um direito tributário, digamos assim, para o extraordinário. Está previsto na Constituição. E também o direito financeiro para o extraordinário. Então, podemos pegar aqui um exemplo. O empréstimo compulsório, por exemplo, é uma medida prevista para o extraordinário. Se você for verificar no artigo 148 da Constituição Federal, as causas autorizadoras de criação do empréstimo compulsório, elas são extraordinárias. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de alteração por ato infralegal de alíquotas dos impostos reguladores, dos tributos reguladores, colocar contribuição no meio, algumas, né, de constitucionalidade discutível, exatamente para questões também de urgência. Nós temos, no direito financeiro, medidas como abertura de crédito extraordinário. Nós temos, no caso de decretação de calamidade pública, que se tornou a regra nos 3 níveis da federação, nós temos vamos dizer assim, a suspensão de prazos para controles financeiros da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou mesmo da Lei 4.320 de 64, que é de normas gerais de direito financeiro. Pois bem, e aí o que me parece é que com a pandemia, não sei se é a sensação de vocês, principalmente no começo, agora parece que já se acostumou com algumas situações. No começo eu morria de medo de sair de casa, agora eu já consigo sair com máscara, com menos medo. A gente vai se acostumando com tudo, né, na vida. Se acostumar a ver pessoas com máscara na rua, né? Pois bem, o que me parece é que em vários âmbitos, a impressão que eu tinha em março e abril é que a pandemia, a Covid-19, tinha derrogado o direito brasileiro. Tudo era excepcional. Tudo era para não ser cumprido. Era algo, o extraordinário levado ao extremo. Me parece que nós, com a Covid, nós não temos só uma situação de exceção, que já tem normas previstas no direito brasileiro. Nós chegamos na exceção da exceção. E aí entra algumas coisas que o professor Walter mencionou, como, por exemplo, o ativismo judicial em matéria de direito tributário, que não é algo que nós víamos em pontos em que nós não costumávamos ver. E é interessante, começa uma discussão interessante do ponto de vista acadêmico, que é o seguinte: é aplicável a ideia de fato do príncipe, ou teoria da imprevisão, ou de força maior para o não cumprimento de obrigações tributárias? Essa é uma questão que se tornou da ordem do dia. E do ponto de vista teórico, nós não temos instrumentos para trabalhar com isso. A doutrina não tinha enfrentado isso. Pelo menos que eu conheço, assim, nunca tinha visto uma discussão dessa, mas começou a existir decisões, passaram a existir decisões judiciais que liberavam o dever de pagamento do tributo, tendo em vista a situação extraordinária da pandemia, ao arrepio. Aqui não é uma crítica, é só uma constatação, daí pode ser que a gente pense, aprofundando, que isso é o correto, ao arrepio do que prevê o CTN em relação à responsabilidade objetiva, aconteça o que acontecer,
em relação à mora, que está lá no CTN. Então, eu começo a ter uma derrotabilidade das regras objetivas do direito tributário em vários âmbitos, que não tem sido, digamos, apesar de aqui e acolá isso ter acontecido, me parece que não é a tendência. Né? O Supremo Tribunal Federal recentemente derrubou 2 decisões de tribunais de justiça que haviam deferido uma moratória judicial em relação ao pagamento de tributos. Eu acho que a situação vai caminhar por aí. Mas só o fato de existirem decisões abrindo exceção a essa regra objetiva do CTN em relação à mora demonstram que mesmo o direito tributário ele tem uma abertura não prevista expressamente em lei para o extraordinário. Pois bem, o que nós tivemos então de adoção de medidas da Covid de forma muito rápida, porque nosso tempo está acabando, e eu não vou aqui arrolar todas porque são muitas, né? Mas só para a gente poder discutir ao final. Primeiro, algo que é o extraordinário, mas dentro da normalidade, me parece. Algo que assim, já é o usual quando eu tenho uma situação extraordinária. Bom, primeiro, o uso de impostos regulatórios para poder garantir a importação a preços baixos de insumos essenciais para combate à doença. Então, nós tivemos ali várias medidas, vou mencionar aqui o Decreto 10.318, o Decreto 10.305, o Decreto 10.302, a Resolução 22 do CAMEX, e assim por diante, zerando IOF para empréstimo para manter a economia funcionando, zerando o imposto de importação para importar insumos importantes para o combate à Covid, zerando IPI e etc. Então, essa é uma situação que seria esperada. É para isso que servem essas medidas. Além disso, nós tivemos, né, o uso de instrumentos tributários e financeiros para a crise, como, por exemplo, e aqui eu estou entrando também no direito financeiro, a MP 938, que presta um apoio financeiro a estados e municípios, muitas aberturas de crédito extraordinário. Quem for ao site do Planalto, por exemplo, isso na esfera federal, vai ver muitas aberturas de crédito extraordinário para o combate à doença. Aí nós tivemos também, me parece que isso é dentro de uma normalidade, mas eu coloco um ponto de interrogação do ponto de vista teórico, e gostaria depois até de ouvir e aprender com o professor Walter a respeito disso. Nós tivemos muitos diferimentos do prazo de vencimento de tributo adotados pelo próprio fisco. Eu não estou falando das decisões judiciais agora, mas e aí nós temos uma discussão interessante teórica sobre a moratória. Como que eu diferencio a moratória do CTN de um diferimento do prazo de vencimento de tributos? E isso é essencial porque a moratória precisa de previsão legal, né? E nós vimos esses diferimentos por atos infralegais. Obviamente, como é favorável ao contribuinte, isso dificilmente vai ser discutido, mas os fins não justificam os meios. Então, se o CTN exige lei para conceder moratória, esse diferimento seria só uma mudança do prazo de vencimento que o Supremo entende que pode ser por ato infralegal. Como que eu separo? Qual que é a fronteira que eu separo um do outro? Essa é uma questão interessante para nós debatermos e que a doutrina pode trabalhar no futuro. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Simples Nacional, e aí nós tivemos um embate federativo. Eu participei disso em primeira pessoa, porque como procurador do município, nós enfrentamos a questão aqui. Como é conhecido de todos, o Comitê Gestor do Simples Nacional emitiu primeiro a Resolução 152, somente diferindo o prazo dos tributos federais incluídos no Simples, o que quebra a lógica do Simples. E aí, alguns municípios e estados passaram a eles próprios, por ato próprio, prever diferimento do ICMS no Simples, do ISS no Simples. E nós sabemos que a Lei Complementar 123 de 2006 prevê que essa é uma função do Comitê Gestor. Eu nem vou criticar isso, se é o ideal do ponto de vista federativo, mas é o que está na Lei Complementar. Finalmente, nós tivemos, então, depois de tratativas políticas, a Resolução 154, e diferiu em prazos diferentes. Diferiu em prazos diferentes. Isso eu não sei o que vai acontecer se não for depois prorrogado. Nós tivemos também várias prorrogações, suspensões de prazos de obrigação acessória, de processo administrativo, vamos dizer, a prorrogação do prazo de certidões, exonerações tributárias como o drawback. Então, se for a rolar as medidas que nós tivemos em todos os 3 níveis da federação, foram muitas. Mas isso me parece que é do jogo, do normal, do extraordinário.
E nós tivemos algumas exonerações tributárias também, e eu acho que elas virão em maior número. Eu acho que esse vai ser um efeito que nós vamos ter para poder recuperar a economia, não sei como o professor Walter vê a situação. Como, por exemplo, lá na MP 936, que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, nós temos ali impactos na contribuição previdenciária, porque o valor pago pelo governo ele é considerado verba indenizatória, também para o fundo de garantia. Então isso vai ter um impacto na Previdência. Também tivemos a MP 932, que diminuiu alíquotas do Sistema S, das contribuições, perdão, do Sistema S, contribuições de terceiro que vão para o Sistema S. Isso eu acho interessante, porque aqui tem um ponto político, né? Na verdade, o governo federal já tinha esse planejamento, e aqui parece que eles quiseram usar a pandemia para passar a boiada. Citação de um ministro na reunião do dia 22 de abril. Mas na fundamentação da MP, eles mencionam que essas entidades elas possuem caixa, né, para poder suportar os efeitos da pandemia e contribuir com essa situação, diminuindo o custo da folha de empregos. Como é temporário, e parece que pode fazer sentido essa situação. Eu imagino que as entidades não ficaram felizes. Agora, o que nós tivemos de extraordinário? E aqui, encaminhando para o encerramento, Ricieri. Primeiro, do ponto de vista financeiro, já em março, numa canetada do ministro Alexandre de Moraes, na medida cautelar da ADI 6357, nós tivemos a suspensão da aplicação da LRF em vários dos seus aspectos de controle do equilíbrio fiscal. Inclusive, aí tem direito financeiro, mas com impacto tributário, porque para poder fazer um benefício tributário, uma exoneração tributária, eu tenho controles do direito financeiro, né, em relação ao impacto financeiro orçamentário. E tudo isso ficou, digamos, suspenso. Isso acabou sendo concretizado e positivado pela emenda a chamada emenda do orçamento de guerra, que virou a emenda 106 de 2020, que criou um regime extraordinário fiscal. Criou, na verdade, um mundo de Nárnia. Nós vivemos agora 2 orçamentos, né? A gente entrou por um guarda-roupa com a pandemia, para quem assistiu o filme ou leu o livro, e nós agora vivemos 2 orçamentos, vivemos um orçamento do período extraordinário da Covid. O que me preocupa aqui, eu acho que isso era até, talvez esperado pela situação totalmente extraordinária da pandemia, mas a questão é que o que disso nós vamos ter de efeito depois que vão ficar? Quais essas situações que vão ficar? Eu estou dizendo isso lembrando do direito administrativo, com medidas de licitação na época da pandemia, que com certeza vão ter efeitos depois que vão ficar na legislação administrativa. O que essas regras de direito financeiro que foram excepcionadas, o que isso vai acabar ficando? Né? O que de provisório vai se tornar permanente? O que é muito comum no Brasil, quase foi o caso da CPMF. Bom, aí nós tivemos a situação também extraordinária que eu já mencionei do ativismo judicial, tributário, e essa discussão sobre o fato do príncipe. E aqui fato do príncipe por quê? Porque as empresas ficaram fechadas por ordem dos municípios, dos estados. Né? Então, lógico, do governo federal não. A gente sabe que isso foi bastante enfatizado. Isso é um fato do príncipe. Né? Ela vai poder pagar tributo se ela não pode funcionar? Em que sentido? Mas também a gente pode falar que força maior pela questão sanitária. Então aqui nós vamos ter uma discussão interessante e os efeitos disso em relação ao cumprimento de obrigações tributárias. Por fim, nós tivemos agora recentemente a Lei Complementar 173 de 2020, que é o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com ajuda aos estados e municípios, desde que eles adotem algumas medidas compensatórias, como não dar aumento a servidores no período de um certo período. Nós temos uma discussão que está silenciosa do direito financeiro, que é em relação aos precatórios. Nós já temos vários tribunais que decidiram suspender pagamento de precatório ao arrepio do que prevê a Constituição Federal, a Emenda 62, a Emenda 93, 97, todas elas lá no DCT. Mas nós temos projetos de lei para suspender mesmo isso. Então, esse é algo para os advogados ficarem atentos. Agora, uma coisa eu vou ser sincero, né? Acompanhando contas públicas de perto, a gente sabe que o problema financeiro decorrente da falta de arrecadação pelos efeitos econômicos da pandemia vai ter alguma consequência. Além de atraso para pagamento de servidores, etc. Então, nós vamos ter consequências que vão durar muitos anos. Pois bem, e aí o professor Walter mencionou, o que nós temos aí
de extraordinário também dentro desse vírus que afetou o direito tributário? Alguns projetos de lei para empréstimo compulsório, para, aqui é uma bandeira dos partidos de esquerda, né, para criar o imposto sobre grandes fortunas finalmente, e se fala de empréstimo compulsório sobre empresas com um grande capital social, né, então isso está em discussão. Só que aí eu chego na última parte da minha fala, Ricieri, para te acalmar, eu sei que você está tenso, que é o seguinte: se fala muito de novo normal, né? Que nem esse evento me parece algo do novo normal da pandemia. Qual será o novo normal no direito tributário? Uma coisa que eu tenho certeza que nós vamos viver, e o professor Walter mencionou isso, é uma tensão entre a necessidade de arrecadação que o Estado vai ter diante do déficit, diante dos gastos para a saúde, o que vem depois, e a tensão da economia quebrada, sem dinheiro para poder recolher tributo, necessitando de exoneração. Qual vai ser o ponto de equilíbrio entre a exoneração e o aumento de arrecadação? E aí nós temos, por exemplo, essa discussão da reforma tributária que o Congresso Nacional já mencionou que vai retomar. Esse é um caminho? Ou não? O Sr. Walter colocou ali os problemas em relação aos prestadores de serviço, pelo menos em relação à PEC 45, nós temos um efeito financeiro econômico grande em relação a prestadores de serviço. O segundo novo normal, será que a legalidade tributária se dobra à urgência? Como fica isso? Eu posso temperar o cumprimento da legalidade tributária tendo em vista questões de urgência? Finalmente, aí dentro dessa tensão entre a necessidade de arrecadação e necessidade de exoneração, nós vamos ter, eu acho que tem uma coisa, professor Walter, que eu não sei não, mas eu acho que vai voltar, né? Debate sobre a tal da CPMF numa nova encarnação, porque essa nunca morre. Esse é um defunto e insepulto, né? Para encerrar, então, professor Ricieri, professor Walter, eu só gostaria de dizer que eu vivi para ver o fim social, então eu sou mais velho do que eu gostaria. Eu só não trabalhei com fim social porque eu era criança. Bom, seria isso, então muito obrigado, estamos aí abertos ao debate. Muito obrigado. Legal. Antes da gente fazer algumas perguntinhas, quero registrar alguns comentários aqui. O Rafael perguntou quais medidas tributárias os professores entendem que deverão ser tomadas para a retomada da economia pós-Covid. Eu aproveito para responder de forma rapidinha aí, já que o nosso tempo está acabando. Acredito que é a reforma legislativa. Não tem outro caminho. Inclusive, o professor Antônio César Bochinek também colocou aqui no comentário que as reformas legislativas são imprescindíveis, né? Um comentário aqui do Dr. Márcio, aqui, que o Mundo de Nárnia, colocado pelo Dr. Carlos, também foi excelente, eu achei muito engraçado. Assim, eu acho que essa aqui é a pegada do novo normal. A gente também tem que sair de uma questão clássica e nem se colocar para exemplos concretos, né? Vocês, como professores, sabem como isso é importante, né? Também quero registrar aqui um comentário do Remy, que ele colocou aqui que o problema é estrutural, né? Que não às vezes culpa da Receita Federal, que como qualquer ente administrativo público tem que seguir o princípio da legalidade, né? Ele também coloca a alteração tributária. Encerro aqui essa nossa transmissão. Dr. Walter, muito, muito obrigado. Que legal conversar com você, né? Um mestre do direito tributário, é um professor ao lado de tantos outros grandes aí. Também gosto muito do André Mendes Moreira, que trabalha com você, um amigo aí, também já tive a oportunidade de fazer um evento em Curitiba com ele. Dr. Carlos Renato Cunha, que legal saber que aí em Londrina tem gente muito fera trabalhando com o fisco, mas isso mostra como é o equilíbrio. Esse equilíbrio também é da Juruá Docs em relação à obra do CTN Vivo. É trazer a visão do fisco, a visão do contribuinte, a visão dos tribunais. É esse debate que deixa rico, né? Então, eu quero agradecer. Muito obrigado. E acho que é isso, pessoal. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil.
Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.